e principalmente transformada, entendendo que o nosso propósito vai muito além do corpo e que não existe saúde integral sem a presença de Deus. E a gente não tá falando aqui em idolatrar o corpo, em expor o corpo, mas em cuidar dele. E eu posso dizer claramente para vocês que cuidar do corpo é se dedicar ao Senhor. Ele te deu isso, é um presente. A gente às vezes pede assim, Jesus, que o Senhor me dê saúde. Jesus não vai te dar saúde, Ele te deu o corpo. A saúde é responsabilidade tua. Vai funcionar, mas quando eu alcancei era só aquilo que eu tinha. E aí eu comecei a perceber que eu não tinha saúde, eu não tinha relacionamento, né? Meu casamento estava morrendo, as pessoas ao meu redor já não faziam mais parte da minha história, a minha família eu não tinha mais um convívio com elas, né? Eu não queria sair para comer nada diferente porque meu corpo exigia um sistema só para ter aquele resultado. Então eu me isolei totalmente, né? E comecei a idolatrar uma ideia de que o corpo era mais importante. E foi aí que começou uma nova história, porque Deus começou a me apontar que eu não tinha mais nada. Eu achava que ia ter tudo, mas eu acabei de não ter mais nada. Até porque a música e o mundo vêm de uma ideia que vai se conectar com a fisiologia do meu corpo já, porque já entende isso. Então vai liberar dopamina, né, ocitocina, serotonina através do ritmo e da frequência daquela música. Então, a música e o mal é muito intencional, né? Então, e através da música eu posso inserir o mal. Seja muito bem-vindo ao Som Profético. Aqui você vai se desenvolver nos 3 principais pilares para uma vida de sucesso em Deus, que são eles: pilar espiritual, pilar familiar e pilar financeiro. Prepara o coração e a mente, porque já vamos começar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Som Profético Podcast, este podcast que tem abençoado e transformado muitas vidas e certamente hoje não será diferente. A gente tem um assunto hoje muito importante para falar, que é algo que Deus tem ministrado no tempo em que vivemos hoje. Você ama seu corpo, você ama sua alma, você ama seu espírito, então esse podcast aqui é para você. E desde já quero também aqui deixar, né, um abraço e aqui mencionar a vida do Gesiel, que hoje não pôde estar aqui presente nessa gravação. Desde já nós deixamos nosso abraço aqui para o Gesiel, para toda a família, e vamos aqui seguindo na missão que Deus colocou de a gente levar uma mensagem a você. E essa mensagem é sobre Cristo, essa mensagem é sobre a palavra de Deus, e essa mensagem é sobre testemunhos que geram fé. E hoje, certamente, você vai ser impactado e transformado por este vídeo. Desde já a gente pede que você clique aqui embaixo no joinha, se inscreva no nosso canal e também comente aqui aquilo que Deus for falando com você. E como de costume, a gente sorteia livros dia 11 de outubro, lá no nosso Instagram, @som.profético, a gente vai estar sorteando este livro aqui como Flechas, o livro do pastor Luciano e da pastora Kelly Subirá. Um livro muito poderoso que tem muitas inspirações para você que deseja criar seus filhos nos caminhos, nos princípios do Senhor. Então, o que você precisa fazer para concorrer a este livro? Basta se inscrever aqui no canal e digitar aqui embaixo, deixar um comentário fixado, eu quero, você já vai estar participando. E também quero aqui falar do livro que Deus me deu a graça de escrever, Um Coração Circuncidado. Este livro, a gente vai deixar aqui as informações de onde você encontra. Então, vamos lá nos acompanhar nesse papo muito poderoso. Então, eu quero aqui apresentar e agradecer a Deus agradecer a Deus pela vida do David e da Mayra. Sejam muito bem-vindos ao podcast, né? E vocês podem se apresentar e falar, né, tudo que Deus tem feito aí. Deixa Deus ministrar a palavra hoje na vida de Bem, vocês. Bom, eu sou o David da Mayra. A gente já está juntos há 20 anos, né? Temos um centro de treinamento hoje só para mulheres. Eu basicamente tenho uma formação em administração, né? Trabalhei 17 anos na indústria têxtil e há 8 anos eu estou full time, né? Junto com a Mayra no centro de treinamento aí, trabalhando com mulheres, trabalhando com famílias, né? E cuidando um pouco da vida dessas famílias, né? Que bênção. E eu sou a Mayra, esposa do David. Também
nesse relacionamento com o David e com o centro de treinamento, já trabalho há mais de 15, 18 anos com treinamento físico, Hum. 10 anos com o centro de treinamento Moving Body e principalmente transformada, entendendo que o nosso propósito vai muito além do corpo e que não existe saúde integral sem a presença de Deus, né, e a partir disso a gente começou uma nova história. Certo. Então hoje, assim, vocês têm dedicado, né, a vida de vocês a essa proposta que Deus colocou no coração de vocês, que hoje se chama Moving Body, né? É um centro de treinamento para mulheres. E vocês querem contar um pouco, assim, de como nasceu essa questão e aí até já a conversão de vocês, né? Pode ficar à vontade. Sim, há muito tempo, desde quando eu comecei o treinamento físico, já na academia tradicional, eu já tinha muito chamado de Deus em relação à mudança de como eu estava trabalhando, né, e Sim. como eu estava entendendo o propósito que ele já estava me direcionando, e eu não queria ouvir. Então eu comecei um trabalho dentro da academia tradicional com o que hoje já existe, que é o que a academia e a profissão da educação física nos exige, como um processo, né, também na universidade e uma sequência. Então, eu estava sendo exatamente como hoje existe, né, e tá tudo certo para o mundo, mas para Deus ele queria me chamar a atenção sobre isso, porque eu já servia a vida de muitas mulheres, e não entendia que existia algo maior que eu precisava entender para poder servir o reino de Deus através da minha vida com a vida delas, né, e foi aí que começou um bagunçado na minha mente, né, de mudar a rota, então a gente começou a pensar em várias coisas bem loucas para o mundo, e isso chamou bastante atenção do nosso coração e das pessoas ao redor também, então a gente causou, né, muito estrago no nosso coração, porque a gente realmente estava entendendo que a gente tinha que se direcionar para um lugar que não era a direção que o mundo pedia, que não era o que a faculdade pedia, o que a universidade me exigia como profissional só, né, e que eu tinha que olhar para as vidas dessas pessoas além do que a educação física me propunha. Então, foi bem difícil, foi muito difícil, né, ainda continua difícil, só que hoje a gente tem entendimento que a gente tem a resposta fiel de Deus todos os dias para continuar seguindo esse propósito, né. Então lá atrás em 2013 já começou uma mudança, um bagunçado, através do que eu estava sendo proposta, né, dentro da academia, que foi onde eu comecei o trabalho com fisiculturismo, comecei o trabalho com a exposição maior do meu corpo, entendendo naquela época, naquela fase que eu precisava fazer isso para suprir uma necessidade da minha profissão. E do meu ego também. E aí começou um trabalhar de Deus me movendo para outra direção, onde a gente começou a pensar em algo novo. E em 2015 surgiu um espaço só para mulher, vindo desse, né, propósito já que Deus já estava direcionando, a gente não entendia ainda muita coisa, mas decidiu começar algo novo, totalmente contra, né, a direção do que estava acontecendo, a gente estava remando contra a maré de tudo. Mas a gente começou uma proposta de atender só mulheres para ter um espaço específico com elas, ter um trabalho com um pouco mais de dedicação e entrega só para o público feminino entender a necessidade dela e respeitar o tempo dela, dentro de um ambiente também de respeito e de cuidado. Mas nessa época ainda a visão era a estética, ainda a visão era o corpo, né, 2015 até 2018, apesar de que a gente estava tentando fazer algo diferente, ainda a mente ainda: "Não, mas espera aí, mas eu preciso enaltecer o corpo, é o corpo que vende". Então Uhum. assim, todo mundo quer um corpo. Então as pessoas não estão tão habitoladas que elas não se importam com o que tem que gastar, com o que tem que fazer, com o que tem que perder para ter um corpo. E aí quando você tem o corpo, a pergunta é: "Pra quê?". É. Entende? E Então foi o que aconteceu comigo, né, eu cheguei no alvo específico, eu sempre falo para as alunas, né, eu entreguei meus 150% para alcançar aquele alvo, que era o físico. E que realmente deu certo, porque é isso que acontece quando a gente foca, né, além ainda do Hum. 100% vai funcionar, mas quando eu alcancei era só aquilo que eu tinha. E aí eu comecei a perceber que eu não tinha saúde, eu não tinha relacionamento, né, meu casamento estava morrendo, as pessoas ao meu redor já não faziam mais parte da minha história, a minha família eu não tinha mais um convívio com elas, né, eu não queria sair para comer nada diferente, porque meu corpo exigia um sistema só para ter aquele resultado. Então eu me isolei totalmente, né, e comecei a idolatrar uma ideia de que o corpo era mais importante. E foi aí que começou uma nova história, porque Deus começou a me apontar que
eu não tinha mais nada. Eu achava que ia ter tudo, Hum. mas eu acabei de não ter mais nada, e comecei a ficar num buraco muito isolado de conflito, de entendimento, né, "Tá, mas quem eu sou? Pra onde eu vou? O que eu quero?", a profissão exige uma coisa, mas eu não tô mais sentindo que isso é importante. E como que eu vou falar agora sobre treinamento, né, como que eu vou me apresentar numa sala de treinamento se eu não tenho um corpo, se eu não ter esse corpo? E aí eu tive que começar a desconstruir, né, uma ideia que eu tinha criado sobre aquilo. E aí começou uma conversão, com certeza, porque é uma total metanoia de entrega. Então começou a mudar e Romanos 12:2 começou a fazer sentido, né, eu tinha que sair fora do protocolo do que o mundo estava exigindo, para começar a entender que Deus tinha algo muito maior e que essa era a verdade. E que não era sobre mim, o mais importante, né, que Uhum. não era sobre mim, então eu sempre achei que era sobre mim, porque o meu corpo é que estava vendendo algo, que estava trazendo um propósito, que estava mostrando algo de melhor, e não tinha nada a ver com isso. É. Sim. Uhum. E até a gente tem uma frase aqui que a gente até conversou sobre isso um pouco, né, e até gostaria de ler aqui. É uma frase do Robert McCheyne. Ele fala assim, ó: "Deus me deu uma mensagem para entregar e um cavalo para montar. Infelizmente, matei o cavalo e agora não posso entregar a mensagem." Então, acredito É, que vocês já foram ministrados por essa frase, né? Faz muito sentido, né? faz todo sentido, né. A gente se deparou com essa frase há uns 3, 4 anos atrás, aproximadamente também. E isso chamou muito atenção pra gente, porque, se você analisar, é o seguinte: Deus nos deu um espírito, né, Deus nos deu uma alma, e ela está toda alinhada ao propósito dele. E ele nos deu um corpo. O corpo é o veículo. Então, o corpo é esse cavalo, é ele que vai fazer entregar a mensagem. E por muito tempo a gente vê que as pessoas têm negligenciado a questão dos cuidados com o corpo. E a gente não está falando aqui em idolatrar o corpo, em expor o corpo, mas em cuidar dele, né, em movimentar ele, em fazer atividades para que você realmente tenha uma vida melhor e que você possa fazer. "Ah, mas eu sou cristão e a alma é mais o espírito é mais importante, porque eu tenho que jejuar, porque eu tenho que orar, porque eu tenho que participar do ministério da igreja, porque daí eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde, não posso treinar, porque aí não me sobra tempo, porque eu tenho que me dedicar ao Senhor." E eu posso dizer claramente para vocês que cuidar do corpo é se dedicar ao Senhor. Ele te deu isso, é um presente. A gente às vezes pede assim: "Ai, Jesus, que o Senhor me dê saúde." Jesus não vai te dar saúde, ele te deu o corpo. A saúde é responsabilidade tua, porque são os teus hábitos que prejudicam a saúde, ou que ajudam ela. É. Então, essa é a tua parte do milagre, entendeu? Então, a gente às vezes fala assim, usando a morte de Lázaro, né, Jesus foi ressuscitar Lázaro, né, então ele fez o milagre, ele ressuscitou Lázaro, mas ele não tirou a pedra. Uhum. Quem tirou a pedra foram os homens. Então, assim, existe a tua parte, e essa é a tua parte. Você tem que cuidar do teu corpo. Ele é o seu cavalo, é ele que vai levar a mensagem, né, independente do propósito que Deus tem na tua vida, você vai precisar estar bem para que você desempenhe, ou que você entregue a mensagem da forma que Deus criou você para entregar a mensagem, Sim, né. Então, e cada um é particular, né, sobre isso, né. sim. E é muito doido isso, né, porque a gente percebe hoje, a Organização Mundial da Saúde defende uma ideia, fala muito sobre isso, que um exemplo, o Brasil do fitness está morrendo. O Brasil do fitness. Então, o fitness explodiu, mas a saúde morreu. Olha que doido, entende? Então, a gente fala muito, muito com os treinadores, com os alunos, né, sobre isso, porque por muito tempo a gente viu isso, a igreja demonizando o corpo e o mundo prostituindo. E ainda vê hoje, mais o mundo prostituindo, daí a igreja já conscientizando da importância, porque está entendendo mais sobre isso, mas o mundo está prostituindo muito mais a ideia da mulher dentro da academia, né, que é só um corpo, que é usar só pouca roupa, né, se Uhum. expor, fazer Tratado muita como um pedaço de foto. carne, né. Isso, É. o desrespeito, né, e a gente nem percebe porque eu fazia parte disso. Então quando eu Uhum. eu vivia isso na íntegra, eu concordava com tudo isso sem maldade, porque eu entendia que tá tudo bem, né, minha autoestima tá boa, eu tô mostrando que tá dando certo, né, que o meu corpo é forte, que ele é resistente, que eu tô tendo que abrir mão de algo para ter,
um resultado físico, que isso funciona, era isso que eu queria entender, né. Será que Sim. funciona comer frango, batata doce, tomar muita água e treinar todos os dias? Ou será que isso é uma teoria que não funciona, né. Então eu vou ser um treinador e vou expor isso, mas comigo, tá acontecendo? Né, então eu entrei nessa ideia justamente para entender se meu corpo ia refletir aquele resultado, e reflete mesmo, né. Uhum. Assim como hoje eu entendo que o tempo com Deus, a oração, a fé, também reflete muito, Sim. e que naquela época eu só ouvia falar, né, então eu já tinha muita fé, já tinha um relacionamento, mesmo que pequeno com Deus, mas não vivia a mudança de comportamento, as renúncias, Hum. não entendia sobre o que eu poderia colher, né, assim como eu estava colhendo com o corpo, através do tempo de caminhada, de intenção com Deus, né, e entendendo que o processo não é sobre performance, o processo e o propósito, né, não é sobre Uhum. performance, é sobre entrega a Deus, sobre renúncia. Sim. Né, então por muito tempo eu também preguei a ideia da performance de uma forma totalmente errada. E o espírito me falava: "Você está fazendo desserviço". Então, um desserviço para a sociedade, não é nem para o reino, é para a sociedade já, né. Então um desserviço é muito pior, né, Uhum. do que não existir ali um Existia serviço. um serviço. É, eu estou prejudicando, né, uma ideia real do que Deus quer para aquelas mulheres. Sim. Né, então eu tô levando elas distorcendo a imagem do que realmente é a imagem da mulher. E eu sempre falava para o David: "Poxa, eu comecei a faculdade para buscar entender sobre como trabalhar com saúde, mas eu não trabalho de saúde, porque eu trabalho com a estética, então as mulheres que treinam comigo, elas têm uma estética bonita". Naquela época, né, em 2013, 2011, quando eu comecei a trabalhar com a performance estética, né, e elas têm uma estética bonita, mas não têm saúde. Não tem relacionamento com o marido, não tem uma vida, né, saudável com Deus, elas são bonitas, mas não têm saúde integral. Como que eu faço isso? Né, eu não aprendi isso na faculdade. Uhum. E eu sempre pedia para Deus: "Como que eu mudo isso? Como que eu faço isso?". E aí ele foi me desconstruindo, me quebrando para eu poder entender que primeiro era comigo, Uhum. né. Foi muito bonito e é muito bonito, né. Então todos os dias eu sou quebrada de novo, porque eu volto de novo pro pensamento: "Poxa, mas e a estética? Poxa, mas eu queria uma coxa ainda maior, será que isso é um desejo carnal ou um desejo Hum. de Deus, né?". Daí eu vejo que é carne, né, porque naturalmente nem posso ter aquela coxa. A minha estética genética, né, entregada por Deus já é outra, né, então eu sou menor, eu sempre fui magra, né, meu osso é pequeno, então eu nunca vou ser uma Gisele Bündchen, por exemplo, nem se eu quiser usar hormônio, né, pra diminuir ou aumentar, né, Sim, qualquer sim. tipo de estímulo, né. Uhum. Mas Deus me entregou um corpo que é meu único, Sim. e o que eu tô fazendo com ele? Será que eu quero mudar ele? Porque quando eu tento mudar, eu também tô desafiando a ideia que Deus entregou algo perfeito. Sim. Tá dizendo que Deus talvez errou no Deus errou, eu vou ajudar Deus aqui, ó. Deus errou um pouquinho aqui, eu acho que ele, não sei, deu uma perdida aqui. E assim, né, eu falo muito isso com o Deus, como é que eu faço isso com as mulheres, né, como é que eu faço para elas entender? Uhum. 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 E eu falo o que eu vivi, né, eu falo o que eu tô vivendo ainda. Uhum. Então eu também como mulher tenho desejos carnais de mudar, Uhum. às vezes de melhorar isso aqui, não, vamos fazer mais rápido isso aqui. Existe uma pílula, será, alguma coisa que eu possa mudar? E depois eu volto de novo e penso: "Não, eu tenho que fazer só o meu natural". Quanto mais natural eu tiver, quanto mais próximo da minha natureza, mais resultado eu vou ter. E esse resultado eu não vou perder, essa é a diferença. Resultado duradouro, né, um resultado que vai te permanecer, fazer você permanecer naquilo. Porque tudo que você faz artificialmente, ou tudo que você faz pontualmente, aquilo vai te dar um resultado por um determinado período. Daqui a pouco você vai ter que ou repetir aquele procedimento, Uhum. ou você vai se tornar escravo daquele procedimento, Sim. ou você vai ser é como se fosse uma droga, você começa a tomar doses pequenas ou drogas mais fracas, por assim dizer, e você vai aumentando a dose, vai aumentando a o poder daquela droga, daqui a pouco você está totalmente dependente daquilo. Sim. E aí? Entendeu? Então, assim, você já aí nesse meio tempo você já perdeu a família, você já perdeu os amigos verdadeiros, você só está com amigos por interesse, Uhum. pessoas por interesse, ou por interesse no seu corpo, ou por interesse no seu dinheiro, ou por interesse na sua influência, Sim. mas os amigos de verdade já se foram, né? Então é bem complexo isso. E assim, Mayra, David, né, essa a questão falo assim, muito do que tu viveu, né, Mayra, nessa eu só esqueci a palavra, é fisiculturismo, é isso? Fisiculturismo, fisiculturismo. Porque tu teve uma transição do fisiculturismo para essa questão do entendimento do corpo, né. O elemento que era utilizado é o mesmo, que era o corpo, só que a É, forma de explorar esse corpo que tu tinha entendimento, né, era
vamos dizer assim, eu preciso me aparecer, Isso. né? Era uma forma de tentar, talvez é algo que não tinha aqui dentro, teria que mostrar pro lado de fora. E como que tu vê assim essa transição? Tipo, poxa, eu tenho que mostrar meu corpo e agora eu tenho que ser treinadora Uhum. para que as pessoas tenham um corpo, vamos dizer assim, saudável, né? Essa metanoia, como tu falou, assim, né? Aonde que se deu essa troca de, poxa, eu tenho que parar de fazer isso como fisiculturismo, de que eu tô me destruindo e eu preciso agora, então, me posicionar como uma treinadora, como alguém que as pessoas vão olhar para mim, né? Uhum. Mas elas precisam enxergar quem eu sou, como Deus me criou. Elas precisam me enxergar como corpo, mas vão me enxergar alma e espírito, né? Então, como que foi essa virada assim pra ti? Foi quando eu entendi que realmente eu tinha tudo e não tinha nada, porque eu estava em pecado total, eu já tinha consciência disso. Sim. Eu estava fazendo muita coisa de errada com o meu corpo e que eu ia pagar um preço simplesmente por estar querendo já, né, aumentar ou capacitar o meu corpo de uma forma que não era natural, né, Uhum. essencialmente falando. Eu nem cheguei a subir numa competição no palco, porque Sim. eu tive uma intervenção antes também de um médico. Então, quando a gente estava nesse processo, a ideia era muito bacana realmente de se conhecer, de entender, né. E Hum. quando eu comecei o processo de melhorar essa performance estética, eu tinha clareza que eu queria ter saúde. Eu ia até onde eu pudesse chegar com saúde. Eu sempre pensei dessa forma, né, eu tenho que conseguir isso, mas desde que eu não perca a minha saúde. Sim. Então eu ia pisando um passo de cada vez e percebendo como é que ela estava, né. Então, claro, por um ano que eu fiquei nesse projeto, não aconteceu grandes problemas com a minha saúde, né, mas se eu tivesse continuado, com Sim. certeza não estaria aqui, nem falando sobre isso, Teria né, matado estaria o cavalo. exatamente, estaria fora do propósito totalmente. Completamente. Então Deus já estava me mandando alguns sinais através de profissionais, né, o médico que me atendeu, ele já falou sobre isso muito sério: "Maia, você tem um físico muito legal, muito bom, tá ótimo. Você quer ser só treinadora, quer ser modelo, quer o que que você quer? Uhum. Mas como atleta, a gente vai ter que fazer uma intervenção bem grande, né, e uma intervenção que eu não posso, concluir que você vai ter saúde sempre". Porque vai ser um uso exagerado de anabolizante, vai ser um acúmulo de proteína, como hoje é, né, é claro isso, né, então não é nada escondido mais, né, então para chegar nessa performance eu precisava daquilo, Sim. né, e eu tive que Uhum. fazer uma escolha, então ali começou já um trabalho de Deus, né, e uma metanoia muito pesada em mim, né, de aceitar que eu tinha que voltar. Voltar e aí destreinar minha mente, meu corpo, meu ego, né, tudo que eu estava construindo de que eu achava bonito e que as pessoas eu tinha muitos likes, muitos seguidores, muitas pessoas a fim de querer saber o que eu estava fazendo, muitos homens, né, olhando para o que estava acontecendo, e eu estava ficando, ao mesmo tempo que bem à vontade, porque é legal, Sim. né, todo Uhum. ser humano sabe que esse, né, inflado de ego causa, né, um prazer muito grande. Uhum. Ao mesmo tempo, Deus já estava me dizendo: "Poxa, mas não foi para isso que, né, eu construí você, né, você Hum. não é isso", né. E eu via muitas pessoas ao redor se perdendo em relacionamentos, né, então hoje, num ambiente, né, que é explorada a performance do corpo, a estética, né, eu via que eu estava agredindo muitas mulheres, eu falo por mim, Uhum. né, e não pelo que hoje se vê, mas porque eu estava fazendo isso. Então eu agredia as mulheres, eu proibia as mulheres que nunca foram à academia a nunca nem chegar, porque elas olhavam pra mim, elas pensavam: "Poxa, mas como que eu vou treinar no mesmo horário com uma pessoa que tá de top, de bermudinha, com Uhum. o abdômen, né, trincado, e os homens só olham pra ela, né. Meu marido vem na esteira treinar comigo e ele fica olhando pra ela. Como que eu vou continuar a treinar Uhum. num ambiente desse, me sentindo confortável, sendo que tá acontecendo tudo isso, né. Sim. Então, o fulano tal olha pra ela, o treinador tal tá só em cima Hum. daquela que tem aquele corpo tal, né. E como não, eu vou parar de treinar, porque eu nem nunca vou ficar assim, né, não vou conseguir. Uhum. E olha pra mim, né, então as outras mulheres que precisavam realmente estar ali pra descobrir algo sobre a saúde, elas nunca nem chegaram, Sim. né. E eu comecei a entender isso, comecei a perceber o quanto que eu estava causando de estrago, e muito mais estrago do que benefício, né. Sim. E não tem a ver, né, com o que a pessoa vai escolher, tem a ver com o que eu estava sentindo, né, e o chamado já era muito forte. Então eu creio que existe um tempo para tudo, existe um chamado, né, então as pessoas só precisam entender o que que Deus quer, né. Se Hum. quando eu pergunto: "Ah, será que isso é certo ou errado?", né, entrar dentro da consciência e conversar um pouco com Deus, Sim. espera uns 3 dias, depois você define, Uhum. né, e espera a resposta de Deus, né. E naquela época Deus já estava mandando muitas pessoas informar para mim que estava algo acontecendo de errado. E eu já estava num período muito perigoso, né, e destruindo meu casamento.
Eu já sabia disso, mas não queria ter coragem de mudar, né, Teu corpo e estava acima, o É, pensamento muito, a gente sim, nem sim, tinha mais sim. nem conversa, É. né. Uhum. Então eu sempre falava, eu ia treinar, eu treinava de segunda a domingo, e no sábado à tarde, por exemplo, que eu sempre ia treinar sábado à tarde, com um grupo que queria aquele corpo, né, e que me ajudou a descobrir muita coisa realmente Uhum. que eu deveria fazer e muita coisa que eu não deveria mais fazer. Foi através dessas oportunidades que eu tive, que eu sempre falo que não são problemas, são oportunidades, Uhum. né, de crescer. Mas eu escolho se eu vou para cima ou para baixo, se eu continuo, né, me auto-sacrificando, se Uhum. eu aprendo muito com isso. Então eu aprendi muito com isso, eu tive o privilégio de aprender muito com isso. Porque Sim. eu pedi para Deus: "Senhor, me coloca, né, dentro da prática do que a teoria fala, porque eu quero entender se isso faz sentido". Sim. Sem maldade, sem saber aonde eu ia chegar, né. Hum. Mas eu cheguei a lugares que não foram bons, e fui recolhida antes, muito, muito perfeito, assim, foi muito privilegiada. E deu tempo de reconhecer muita coisa, de voltar atrás. E meu casamento, eu dizia muito, né: "Ah, de enquanto eu treino, Deus tá lá ajudando eu a limpar a casa". Então ele ficava realmente Uhum. cuidando da casa, e eu ia treinar, né. E ele queria me agradar, de alguma forma, Sim. né, e que eu estivesse bem. E eu sentia isso, realmente, né. Só que a gente começou a se distanciar cada vez mais, né, então o treino sempre mais, Uhum. contato com ele sempre menos, e eu cheguei realmente no fundo do poço. E foi onde começou essa troca. Sim. Eu comecei a entender que a gente tinha que mudar, mas não sabia ao certo ainda, né, tudo que eu tinha que fazer. Hum. Mas tinha já uma coisa falando que não era mais ali que eu tinha que estar, que eu tinha que mudar o ambiente para poder mudar minha mente. Sim. Daí como que eu vou, né, eu falava pra ele: "Como é que eu vou sair da academia tradicional e criar algo novo?", né, 10 pessoas quando eu coloquei uma ideia para uma pessoa, eu nunca esqueço o que ela falou, ela disse assim: "Desiste, isso aí nem existe, É. né, isso aí não vai dar certo, Pá. não existe possibilidade de dar certo". Nesse momento era só sobre não ser uma academia com aparelhos de musculação, era só que ela estava com uma ideia de ter uma academia só para mulheres, Uhum. com treinamento livre. Sim. Esse foi a primeira hipótese, não vai Primeiro dar choque certo. ali de A realidade. pessoa já disse: "Não, não vai dar certo isso aí". Uhum. Isso em 2015, né. É. E aí depois, a gente decidiu manter a ideia, Uhum. e nunca veio nenhum pensamento contra, nunca. Sim. Sempre as pessoas me falavam e nunca vinha nenhum pensamento, assim, de: "Não, renuncia, não, não vai dar certo". Eu só falava para o David: "Eu não quero falar sobre a questão financeira, vamos falar sobre as vidas, Uhum. né, e o que eu posso fazer de melhor em algo novo". Porque se eu provei para mim mesma que eu podia fazer aquilo em um ano e transformei meu corpo daquela forma, né, e consegui, então eu Sim. posso mudar tudo de novo, Sim. né. Uhum. Então, o nível de intensidade vai ser o mesmo, né, o caminho vai ser outro, vamos ver o que vai dar. O que que eu perco, né. Então Hum. por isso que o David continua trabalhando na empresa que ele estava, e eu e o outro treinador que hoje trabalha com a gente, desenvolveu parte, né, de tudo isso comigo, né, decidimos enfrentar. Então ele foi mais corajoso do que eu ainda, porque, Sim. né, ele Hum. sabia que a gente não tinha, né, uma verdade absoluta ainda Né, sobre não aquilo, tinha nada estruturado, só nada, uma ideia, né. só uma ideia, e a gente começou a desenvolver. E em menos de um mês, lotou as vagas que Olha, a gente tinha, que benção. Uhum. só para inscrever as pessoas, não era para começar o Sim, treino ainda, sim. Uhum. né. Então a gente abriu uma ideia: "Não, em um mês vamos testar então, né, Uhum. fazer um teste com Deus, aí em um mês, né, quantas pessoas viriam para essas vagas que seria o mínimo para manter um aluguel e pagar o treinador". Sim. E fechou todas as vagas. Que Dia benção. 31 de dezembro foi depois, né, na virada do ano, a gente começou em novembro, as ideias da abertura desse novo, né, pensamento, ideia e metodologia, a gente criou a metodologia do zero, realmente, do zero negativo, né, Sim. não foi só do zero, né, foi negativo, porque a gente tinha ainda muita coisa contra a essa ideia e nada de dinheiro, né, Sim. então, É. a gente começou do zero menos zero e começou a ideia mais baseada já em princípios que eu acreditava já que precisava É. para esse alcance de transformação de vida nas mulheres, sem entender muito ainda, Uhum. né, e Sem dentro entender, sem entender o propósito ainda, posso né. Deus. Que nessa época ainda só a ideia era fazer algo diferente, Sim. né, Uhum. então, aí eu acredito que a partir de 2018, né, que aí 2018 foi um ano bem complicado pra gente, né, a gente teve, eu acho que foi o momento que Deus realmente colocou a gente no fundo do fundo do fundo do poço realmente, né, nos quebrou por completo, pra gente entender que realmente não era sobre a gente, né. Então a gente passou por
processo de separação nesse período de 2018, e aí a coisa foi aí que a gente achou que tudo estava se perdendo, porque Uhum. realmente a gente não viu mais propósito, não viu mais até de a gente não estar juntos, né. Então, 2018 que a coisa tudo aconteceu e que acho que a virada de chave realmente, aconteceu com a Mayra, né, primeiro. Então, 2018, aí nesse processo de separação, aí podes falar melhor sobre essa da tua virada de chave e depois eu falo da minha. Sim. Uhum. Acho que É onde que entrou, ó, é, ou como é que é? Realmente a virada de chave. aonde que o Claro. propósito veio à tona. 2013 para 2015 eu achava que eu estava no topo, né, descobri que eu não estava em lugar nenhum. Aí depois 2015 a gente começou essa nova fase, né, e aí até 2018 a gente fez todos os testes, né, estudou novas metodologias, construiu um cenário totalmente diferente, estava construindo algo realmente No muito edificante, né, e novo já para a educação física, então Então, métodos de treinamento foi construído nesse período de 2015 a 2018, né. E a Sim. gente tem um método de treinamento próprio, né, então isso. isso Uhum. E aí, cheguei no outro ponto de novo da montanha, cheguei no topo de novo, Hum. 2018. E a gente já estava com uma ideia de expandir o negócio, é um espaço novo. ter um espaço novo, porque não estava mais Espaço dando estava o pequeno. espaço Sim. pequeno, e a gente tinha muitas mulheres ainda esperando para ser atendidas, e eu precisava de um espaço para trabalhar com um grupo no treinamento livre, para trabalhar outras técnicas, né, que a gente já acreditava que precisava melhorar. E o espaço novo já estava em mente, já tinha um desenho, já tinha muitas ideias sobre ele. E eu estava no ápice de novo, Uhum. da outra fase, né. Daí eu pensei: "Poxa, a gente tá no ápice de novo, daqui pra frente vai dar tudo certo, né, Só já vai. deu tudo certo, né, Uhum. porque estamos no melhor lugar agora depois da outra virada, né, então o que mais tem que acontecer, né, a gente vai pra um espaço maior que vai duplicar, né, a nossa qualidade, a oportunidade, o tempo de Legal. treino, o número de alunos, né, então eu vou capacitar mais treinadores, a gente vai criar algo novo também lá". E foi como se Deus dissesse: "Não, vou tirar o controle da mão dela". Tirou o controle, fiquei sem controle. Cortou todas as comunicações, né. Mais ou menos assim me senti, né. Uhum. Ele tirou tudo que eu tinha de poder, Sim. né. Então antes eu era, né, aquela mulher, né, determinada, disciplinada, capacitada, referência, né, melhor Independente. esposa, independente, tudo que a sociedade queria de mim eu estava sendo ali, Uhum. né. Meio que indo quase para um feminismo Exato, ali. Isso mesmo, exatamente isso isso, mesmo. exatamente isso. E aí um dia Deus me falou: "De novo, não é isso que eu quero". Tu tá, né, e eu dizia muito em consultório, porque a gente faz a consulta técnica antes de Sim. a mulher entrar no treinamento, porque eu preciso conhecer sobre a vida dela, eu preciso entender Uhum. quem ela é e o que ela quer de mim e do treinamento, e o que ela pensa sobre Deus, a gente pergunta, Sim. né. E eu estava fazendo tanta coisa sem saber nada, nem que Deus que eu estava falando, eu nem conhecia direito, né, e o que que eu estava fazendo, né, então tinha muitas coisas que eu dava opinião, que não tinha que dar opinião nenhuma. Uhum. Uhum. Né, e estava indo em direção ao feminismo mesmo, continuava com a ideia de que outra mulher tinha que ser igual a mim, né, tinha que ter o próprio negócio sozinha, tinha que fazer tudo independente, né, e a mulher Uhum. tem que estar sim sendo direcionada através do propósito dela, ela pode estar em movimento, só que existe o sacerdócio, existe um marido e eu já tinha esse marido, Uhum. né, então ele não estava respeitando isso. E quando o David decidiu: "Não, agora chega", e ele saiu de casa, foi uma revolução, porque eu falava assim: "Tá, mas se alguém tinha que sair de casa, era eu que tinha que sair, porque eu é que fazia tudo, eu que era Sim. a melhor, eu que Logo à era frente isso", de tudo sempre, né. né, se alguém tinha que escolher algo a mudar de direção, era eu, não ele. E aí de novo, Deus me apontando: "Tá vendo? Não tá preparada ainda. Como que tu vai aumentar algo, como que tu vai alcançar outras mulheres se você não se reconhece, não tá pronta, Sim. Como é que vai ser referência não para tá pronta". outra, É, com isso talvez com mesmo. todo o teu vamos dizer assim, a tua família sendo totalmente destruída, né. Isso. Porque a gente tem uma ideia que aqui tá certo, né, mas na verdade é muito lindo quando Deus Ah, fala: "Ó, você tá errando aqui", porque a gente Isso. sabe, né, que a gente ah, precisa melhorar, né. Isso. Então Foi muito intenso, assim, muito. Então muita coisa mudou de lugar, muita coisa mudou de lugar, né. Então o David saiu de casa, a gente ficou por 9 meses afastado, e nesses 9 meses, por 2 a 3 meses, eu ainda acreditava que o problema estava nele. Então eu Hum, lutava sim. para que ele tivesse que mudar, eu lutava que ele estava errado, eu lutava que, né, ele Hum, destruiu tudo, né, porque eu era responsável, eu estava indo tão bem, né, estava uhum. dando tudo certo, mas Na só que tua na minha cabeça tá. cabeça, ah, né, Uhum. estava tudo errado. Então eu nunca perguntei pra ele se era realmente isso que ele queria, que se era assim que tinha que ser. Nunca a gente teve uma troca,
porque eu era melhor em tudo, então eu tinha que fazer, só continuar, Uhum. né. E depois de 3 meses eu comecei a ser convertida de verdade. A mudança de comportamento, mudança de opinião, mudança de ideia, comecei a silenciar, saí da sala de treinamento por um tempo, né, eliminei e né, coisas tóxicas da minha cabeça e perdi também 5 quilos naquela época. Então mudou muito a minha estética, né, o meu pensamento, minhas palavras, tudo. E as pessoas achavam muito que era sobre uma religião ou sobre um lugar que eu estava frequentando, mas não era. Sim. Eu simplesmente decidi me fechar e entrar pra dentro do quarto mesmo. Aí naquela época eu lembro que eu pedi para uma aluna que tem a livraria, né, lá Uhum. perto da academia, e eu disse para ela: "Preciso de uma bíblia, porque eu preciso entender o que está acontecendo". Eu só ouvia falar de Deus, né, então Uhum. eu por mais que meu pai sempre, mostrou a Bíblia para mim e a gente lia em casa juntos, mas depois que eu fiquei adulta, Uhum. né, eu não voltei a pensar em Perdeu o entender hábito, né. sobre isso, Sim. né, então eu queria entender só. As pessoas falavam: "Mayra, né, Deus não quer que vocês se separem. Mayra, você tá no caminho errado. Mayra, a palavra é essa, Deus tá falando isso". Ah, Uhum. mas eu não entendo nada disso, o que que eu tenho que fazer? E eu nunca acreditei que alguém tinha que entregar tudo pronto pra mim. Sim. Não que a pessoa pudesse, né, agir de má fé ou falar algo que não fosse certo, mas eu tinha esse compromisso de buscar a verdade. Eu entendia sempre isso. A Sim. pessoa me falava uma coisa, eu falava: "Não, então eu vou pesquisar, eu vou estudar mais". Uhum. No entanto que eu fiz muitos cursos, estudei muito sobre a estética feminina, sobre a performance, sobre o mundo da mulher, né, para o corpo, Uhum. né, e aí Deus me quebrou inteira dizendo que isso ali tudo, tu não vai usar, até tu ficar pronta para o que eu quero, né, Sim. e não, né, para o que tu quer, Uhum. né, para o que o mundo está exigindo de ti, né. E aí eu comecei a me aprofundar, ela trouxe várias bíblias e uma delas era a bíblia de estudo da Joyce Meyer. Uhum. Comecei a ficar muito curiosa, porque tinha muitas declarações devocional e palavras, né, de comentários dela, que me conectou muito rápido. Sim. Então eu não queria ler a palavra, mas eu queria ler o comentário, porque falava da minha dor, falava da Uhum. minha dificuldade, né, falava do que eu não conseguia, do meu medo. Então eu comecei a ler e comecei a entender que já estava tudo ali o que eu precisava, né. E aí Deus começou a falar pra mim que não era sobre David, nem sobre o casamento, Uhum. era sobre eu que precisava ser transformada, né, enquanto eu não entendesse isso, eu ia continuar trabalhando no ego. "Ah, porque Uhum. meu marido tem que ser melhor, e é assim que eu ouço muito, né. Uhum. "Meu marido não faz, meu marido tem que ser isso, meu marido tem que ser aquilo". Eu já fiz uma lista de coisas que eu tenho que pedir pra Deus para meu marido ser diferente. Hum. Deus não quer que tu se preocupe com ele. Se tu der conta da tua vida, Uhum. se preocupar com o que Deus tem chamado pra te fazer, já vai ser muita coisa. Não vai dar tempo de tu se preocupar Preocupar com o com que o tu tem que outro. fazer, Uhum. né. E eu comecei a perceber isso, que eu estava realmente de novo no ego. Uhum. Que talvez eu queria um casamento para a sociedade, eu queria dizer que, né, que eu estava certa, que ele não tinha que ter saído de casa, né, Uhum. queria que ele voltasse só para cumprir um propósito de dizer: "Ó, tá vendo, né, eu estava certa", né, Uhum. então ele Ele tem que voltar para voltou. casa, Uhum. porque ele estava errado, entende. E aí eu comecei a entender que não era sobre isso. Quando eu comecei a pedir para Deus para que eu fosse uma mulher transformada para poder ter realmente um casamento Uhum. em Cristo e poder ser um exemplo sem ter que falar nada, daí Deus começou a acender uma luz nele. E aí eu comecei a entender que eu tinha que orar para Deus para pedir pela vida dele como um homem, como todos os outros homens, como todas as outras pessoas, não só como homem, Uhum. né, orar por ele para que ele fosse realmente encontrado por Jesus e tivesse um relacionamento com ele, só isso, Glória a Deus, né? né, não para que ele seja, Hum. né, o homem que eu idealizei por tanto Uhum. tempo e por ter essa falta que eu coloquei as desculpas de que o casamento estava acabando, né, Uhum. não era sobre isso, E David, tudo errado. nesse meio termo, né? Então, nesse meio tempo, cara, pra mim tá fazendo tudo certo, né. Na verdade, a gente vem numa sociedade que prega que você tem que ser feliz, Ah. entende. Então, esse tem que ser feliz, você começa a pensar o seguinte: "Pô, eu não tô feliz". É óbvio que não é um negócio que, tipo, hoje eu tô bem, amanhã hoje eu acordei, hoje eu não tô feliz, vou sair de casa. Não Uhum. foi assim o processo. Sim, sim, sim. Mas foi com esse fundamento, né. Então, eu comecei a perceber que eu não estava feliz, ela não estava feliz, então assim, se ninguém tá feliz, Tchau. tchau. E como eu nunca tinha tomado as atitudes que realmente um marido teria que tomar, um homem, o sacerdote do lar teria que tomar, nesse momento acho que foi a primeira decisão que eu tomei, disse: "Não, essa decisão é minha".
Sim. Então, eu tô saindo. Ah, mas não, tô saindo. Não, não quero nada. Pode ficar com tudo. Eu só quero sair Uhum. daqui, que aqui não tá mais certo isso. Não faz mais sentido. Ninguém tá feliz. Eu não tô feliz e eu não quero mais isso. Então, esse foi o ponto da ruptura. E aí, nesse período fora, eu estava bem, estava tranquilo, estava morando em outro lugar, né, estava num outro relacionamento já, e muito bem, e estava tudo certo aos olhos de quem visse. Uhum. Meu, tá top, é isso aí, é isso que e algo começou a me, eh, eu não gosto dessa palavra de usar, Uhum. Uhum. mas algo começou a me incomodar. Né. Sentimento ali. É, uma coisa assim, cara, que eu não sei explicar, algo que me dizia assim: "Cara, isso não tá, cara, tu tá vendo como é que tá a tua vida? Ela faz assim e volta aqui, ela faz assim e volta aqui, ela faz assim e volta aqui. Tu quer viver tudo de novo, tudo que tu já viveu por algumas vezes, e você tá fazendo tudo de novo?" E eu disse: "Tá, mas eu tenho que ser feliz?" E tá, foi, até que um dia eu me deparei com uma pregação sobre divórcio do José Gonçalves. Gonçalves. eh, Nessa pregação ele não falou sobre o divórcio, ele não falou sobre o casamento, não falou sobre o que ia acontecer comigo, Uhum. ele falou o que ia acontecer com ela, o que ia acontecer com quem se relacionasse com ela, o que Uhum. ia acontecer com quem se relacionasse comigo. Uhum. E começou a falar sobre as ligações, né, que quando você casa, você faz uma ligação no céu. Uhum. Só que essa ligação no céu não é com você e com a sua esposa. A ligação no céu é com você, Deus e sua esposa, É muito mais sério, né, do que se entendeu? pensa. Então, assim, a ligação que você tem com a tua esposa aqui na terra é muito fácil. É um papel que você assina, né? Hoje a sociedade fala, faz lá, faz o divórcio, acabou, estão separados. Mas e a ligação que você fez com Deus? E você vai prestar conta lá. E aí? E todas as pessoas que vierem depois vão prestar conta. Sim. Uhum. Uhum. E é o que foi muito louco pra mim, eu não estava mais preocupado comigo, entendeu? Eu estava preocupado, meu, olha quanta gente tá envolvendo Uhum. numa coisa que a gente fez errado. Então, nesse momento, eu não queria voltar pra casa, muito menos voltar pra Mayra. Não era essa a minha intenção, não tinha isso. Mas eu não queria fazer mais mal pra ninguém, entendeu? E aí eu comecei a ficar assim: "Cara, eu não posso mais fazer mal para as pessoas". Nem pra pessoa que estava comigo, nem pra pessoa que viesse a estar com a Mayra depois. Isso a culpa era minha, foi uma decisão minha, fui eu que causei isso. E isso começou a me perturbar realmente, sabe. Depois dessa pregação, isso começou a me perturbar, cara, e eu acordava de madrugada, assim, e sabe, como se fosse uma certa opressão até, assim, me sentindo, assim, oprimido mesmo. E eu disse: "Não, eu preciso mudar isso, mudar isso". Até que eu comecei a perceber que a Mayra tinha mudado. Glória a Deus. Então, assim, as atitudes dela mudaram, a forma dela se expor mudou, Uhum. né, e principalmente ela tinha me deixado em paz, que até então ela só, me tirava a paciência. Eu estava orando agora, pensando E aí foi muito engraçado, isso daí fica naquela: "Putz, mas até ontem estava me incomodando, agora já não tá mais". As atitudes. As atitudes mudaram, e aí a coisa foi muito louca, assim, sabe. Eu não queria voltar para casa. Eu não queria voltar para Mayra, eu não queria voltar para o meu casamento, mas eu queria viver o que ela estava vivendo. E aí é que foi sabe, e isso, cara, foi um negócio, assim, muito doido, assim, sabe. Hum. Então, aconteceu muita coisa aí nesse período aí, mas, foi aí que realmente eu também entrei no quarto e fiz uma oração simples mesmo, assim, do tipo: "Deus, eu eu tô entendendo que tá tudo errado, mas eu não sei como fazer certo. Uhum.
Então eu quero que tu me diga o que que eu tenho que fazer. Só me diz o que eu tenho que fazer, né. E eu vou fazer, Glória a Deus. eu vou fazer. Não importa, não importa o que custe, eu vou fazer. E aí nesse período eu tive é quase como se fosse um insight, assim, do tipo: "Não, você tem que fazer dessa forma". Mas isso aqui, tem certeza que eu tenho que fazer dessa forma? Certo, vai ter que fazer dessa forma. E eu olhei de novo: "Senhora, mas eu não quero fazer dessa forma, eu quero fazer de outra forma. Não tem outra forma?". "Não, é dessa forma". E eu peguei e fiz daquela forma e tal, e fiz e logo depois que eu fiz eu: "Cara, eu fiz cagada. Meu Deus, não, não era isso, eu acho que eu entendi errado, acho que eu pensei que era e não é por aí". E naquele dia que era pra dar tudo errado, e deu tudo errado, né, a Mayra veio com o papel do divórcio, assim: "Ó, tá aqui ó, vamos assinar esse divórcio Mesmo aqui". aí sendo É, arrastado por dentro. e ela disse: "Não, vamos assinar, vamos resolver isso aí de uma vez por todas, não aguento mais isso aqui também, vamos cada um segue a sua vida e tá bom". E aquele dia foi engraçado, ela estava com o papel na mão, a gente chegou e ela olhou assim, disse: "Poxa, se a gente tentasse mais uma vez". Mas ela veio decidida para assinar. Uhum. E aí naquele momento o Espírito Santo, eu acho que ele entrou naquele carro e disse: "Olha, e se vocês dessem uma segunda chance?". Aí a gente olhou um para o outro e aí a gente começou a conversar e disse: "Primeiro, já tinha dado tudo errado, então não tinha mais o que dar de errado, já deu de errado, né". Então a gente decidiu e disse: "Vamos tentar de novo". Só que nesse momento eu ainda, né, eu ainda estava com aquela não, essa era isso que eu tinha que fazer, Uhum. não era algo que eu queria fazer, Uhum. né. E pra mim nesse momento a gente ainda eu tinha a visão de que tanto o perdão quanto o amor eram sentimentos, que eu tinha que sentir de perdoar ela, eu tinha que sentir de amar ela, né, que era algo que eu realmente não estava sentindo naquele momento. Nem uma coisa, nem a outra, Uhum. né. E e nesse período de transição que a gente decidiu retomar a nossa história, a gente aprendeu que o perdão é uma decisão. Esse foi o primeiro ponto. Então, quando a gente olhou um para o outro e a gente decidiu perdoar de verdade, Glória a Deus. decidiu. Hoje a gente pode falar abertamente de tudo que aconteceu com a gente, que isso não nos machuca mais, isso não nos fere mais, não nos ofende mais, né. Então, e isso foi a primeira virada de chave, a gente entendeu que o perdão era uma decisão. E depois a gente veio que o amor é uma decisão, né. Então, por quê? Porque você decide amar alguém, não é no começo do relacionamento você se apaixona pela pessoa, isso é algo até fisiológico, né, você sente atração, então isso é a paixão, você se apaixona pela pessoa. Agora amor é decisão, porque o amor é construção, Uhum. eu vou viver com essa pessoa o resto dos meus dias, Amém? Amém. entendeu? Porque não tem outra opção. Entende? E aí, assim, eu tenho que aprender a lidar com os defeitos dela, com os problemas dela, a gostar deles, ou ajudar ela a ser melhor, Uhum. ou diminuir essas questões, né, que nos afastam, né? E eu acho que é aí que a gente começa a se unir realmente, porque a gente é diferente, a gente pensa diferente, né? Mas a gente começou a entender essas questões, né? Primeiro, as duas decisões, perdão é uma decisão, amor é uma decisão, né? E hoje a gente entende muito bem os nossos papéis, Uhum. não é? Que eu sou o marido, ela é a esposa, né? Eu sou o sacerdote. Então, assim, as decisões elas partem de mim, mas sempre com o aval dela. Uhum. Não é algo monocrático, não é algo que eu decido e acabou. Não, eu tenho a liderança, eu tenho a visão do que a gente quer fazer e eu digo, olha, é por aqui que a gente vai. Uhum. Daí ela vai dizer: "Não, mas isso, não, mas então a gente ajusta", e então hoje a gente tem muito essa questão do acordo e a coisa funciona muito melhor, né.
Glória a Deus por isso. Então, eu acho que a virada de chave de realmente de aceitar Jesus como nosso único salvador foi isso que mudou tudo. Porque antes a gente era casado, beleza, e só. Hoje não, hoje Jesus faz parte Glória a Deus. do nosso casamento. Antes a gente tinha convidado ele na cerimônia de casamento e depois esquecido ele. Tchau pra ele. A Bíblia aberta lá num canto toda amarela, no Salmo 121 e 123, Salmo 93, Uhum. e era isso, né. Hoje não, hoje Cristo faz parte de todas as nossas decisões, né. Hoje Cristo realmente habita na nossa casa, no nosso negócio, é ele que toma a frente de tudo. Então hoje a gente não faz mais nada sem a concessão de Cristo, sabe, né. Então a gente costuma sempre botar: "Não, é isso que Deus quer pra gente, é isso que Deus isso é bom ou isso não é bom?", né. Eh, então esses que são os Foi aí que surgiu o Eu Sou Forte e Corajoso, que tá nessa pulseirinha aqui. Eu ia perguntar aqui agora, depois da pulseirinha aqui pro David aqui, você que chegou até aqui, nesse episódio, você pode ver a restauração que Deus tem feito na vida deles, né? Já deixe o seu comentário aqui se você está sendo edificada, curta, comente, compartilhe, se inscreva aqui no canal. E continuando aqui então com o David, podes falar da tua pulseirinha e já quero emendar aqui uma da tua pulseirinha não, da pulseirinha que você né, eu tô tentando ler daqui, acho que tá escrito o nome do centro de treinamento, né? Aham. E podes até responder ali sobre a pulseirinha, e aí depois eu quero já te fazer uma próxima pergunta ali pra vocês. A gente, né, com essas viradas que a gente teve, né, em 2019, realmente a gente acabou indo para um espaço maior, né, e nesse espaço maior a gente começou realmente a fazer as mudanças estruturais dentro do centro de treinamento, é onde começou a coisa toda de a gente ser mais, Direto, né. mais direto, né. Antes a gente dava muita volta e aí a gente começou a falar mais de Deus realmente, e se posicionar realmente. Hoje você entra lá na academia, a gente tem os devocionais Glória a Deus. na recepção, né, os devocionais do nosso pastor, né. E tem a Bíblia lá, então hoje a gente vê, as pessoas chegam para esperar, elas sentam, abrem o devocional, lê o devocional do dia, depois vão treinar. Outras saem do treino, sentam ali na recepção, pegam o devocional e vão ler juntas o devocional do dia. Então, isso é algo assim que é muito grandioso, que Deus vem fazendo lá dentro, né? E que a gente permite que seja feito. E aí a gente começou com a questão do Josué 1:9, então é uma passagem que pra gente marcou bastante. Onde Deus fala para Josué, depois de perder o seu líder, né, e ele ser só ele e mais um, Caleb, que realmente acreditaram nas promessas de Deus, né, foram lá para a terra prometida e não viram só gigantes, Uhum, não viram só problemas, não viram só, eles viram que lá era uma terra que manava leite e mel, uhum, e que Deus falou que é nossa e é nossa, uhum. não tem. "Ah, mas eles são grandes, são maiores, são", Deus falou, Aleluia. né. Então, e aí é onde a gente criou essa cultura, por assim dizer, para o nosso negócio, né, de a gente estar começando a proferir as palavras, né, de o "eu sou" para nós começou a soar, então, e você profetizar na sua vida. Poder da palavra. Poder da palavra, né. Então a gente transformou Josué 1:9 numa pulseira, onde está escrito assim: "Eu sou forte e corajosa", Uhum. né. Então, Glória a Deus. as nossas alunas fizeram a gente fez essa pulseira na época e todas elas acabaram adquirindo, onde você, para realmente elas lembrarem que quando elas estão se sentindo mal, elas vão lembrar da promessa Uhum. de Deus na vida delas, né, porque a gente não é que a gente é forte, não é que a gente é corajoso, Sim. a gente é em Deus, a gente continua sendo, Uhum. né, um ser pequeno, né, um ser que sem Deus não é nada.
mas você declarar que você é forte, corajosa, e você Uhum. dizer que Deus me capacita para ser, Deus é a minha força, Deus é a minha coragem, né. Então é nesse sentido, né. É isso mesmo. Nessa época, até um pouco antes de a gente retomar o casamento, eu me questionava e perguntava para Deus: "Poxa, mas como que eu vou fazer isso, né? De onde eu vou partir? Mas será que vai dar certo?" De novo, né, as dúvidas. E ele apontava sempre esse versículo. Eu já tinha lido, inclusive, né, fiz vários, né, várias transformações através dele, e eu falo para as mulheres, né, a gente não tem que esperar estar disposta. Não tem que esperar ser forte ou: "Não, eu vou treinar, quando eu ficar forte, eu vou correr", por exemplo, né, na parte Uhum. física. Sim, aham. Não, né, o que você tem que saber é que você tem que estar disposta a estar disposta, Sim. né, Uhum. e a provisão vai vir de Deus, né, você só tem que Isso. botar o primeiro pé e dizer: "Não, estou disposta", né. É, fazer. Mas eu não, né, eu tô doente, não consigo sair de casa, nunca treinei, Não tem né, tempo. não tenho Hum, tempo, eu tenho meus filhos, minha casa, eu tô acima do peso, como é que eu vou fazer isso?" hum. Não tem que estar pronto, só diz: "Eu tô disposta", porque Deus vai te capacitar, e Ele vai direcionar, né, e esse processo é muito rico, é um processo que é importante a gente viver. E seja forte e corajoso, é para dizer que na fraqueza é que a gente descobre isso, É. não é quando eu tô forte, Uhum. né. Então quando eu me sinto mais fraca, com medo, cansada, exausta, aí eu busco em Deus, realmente, Sim. essa força que só vem dele, né. Por mais que o treinamento físico nos dê capacidade física de força, de resistência, mas Uhum. de nada vai adiantar se eu não estiver viva para fazer isso, né. Se Deus não estiver lá comigo para me capacitar a treinar também. Então ele que vai me permitir a estar treinando também, né. A provisão vai vir dele, porque dentro do meu coração já tem um desejo de eu querer construir algo para buscar viver uma vida plena em Deus, né. Então não existe saúde integral sem falar de Deus. Por muito tempo Uhum. eu acreditava que era corpo, mente e espírito, né, e hoje a gente sabe que é espírito, mente e corpo. Exato. Não é mente, é corpo, Sempre tá alinhado. e não que eu tenho que ser 150 espírito, depois 30% mente, depois Uhum. 10%, não, todos têm a mesma porção. Só que se eu não estiver alinhada com Deus, meu corpo também não vai fluir. Uhum. Vai acontecer como aconteceu comigo, né, então eu estava com o corpo 110%, 150%, nada de mente, nada de espírito. Eu era melhor do que eu fazia na parte física, mas só aquilo, né, e sendo que só aquilo vai ficar aqui, quando eu morrer, né. Uhum. Então, o meu corpo precisava estar bem, precisa estar bem para eu levar a mensagem que Deus tem nos dado. Justamente com uma frase que você já citou antes, né. Mas não que ele tem que ser para idolatrar meu corpo, para aumentar meu ego, para inflar minha capacidade de dizer que eu sou melhor, Uhum. né. E até assim, vendo tudo que vocês falaram, né, desde o início aqui, porque o versículo é o "seja forte e corajoso", quando na verdade, quando, vamos dizer assim, a Mayra explorava o teu corpo tentando ser forte, foi quando foi destruindo, né. Isso, quando eu ficar Quando na verdade, aí vocês tiveram essa virada de chave, esse momento de dificuldade, começaram a entender essa palavra, usar essa palavra, né. E agora, hoje, para as pessoas que decidem fazer parte, né, da Moving Body, né, o centro de treinamento, o que que vocês praticam, assim, com as pessoas? É palavra, é só treinamento, o que que vocês têm como princípio, assim, né, e até qual é o sentimento que vocês querem, né, que os alunos tenham aí na academia quando chegam até vocês? Legal. A gente começou a reestruturar o nosso método e justamente hoje nossos pilares são esse, né, é justamente a palavra, né, que a gente tem que fortalecer o espírito, né, a gente tem que ter uma mente sadia, né, para poder ter um corpo sã. Então esse é a hierarquia da coisa, né. Então hoje a gente trabalha realmente, tem a parte do treinamento físico, que isso realmente é o básico, vamos dizer assim, é o know-how do nosso negócio, é a parte física, né. E a gente trabalha com a palavra em vários momentos, né. A gente tem as músicas que são diferentes, né. Hoje a gente escolhe as músicas, a gente, escolhe as letras, porque a gente entende que o mundo espiritual, ele é real, né, e por mais que as pessoas "Ah, música legal, não sei o quê", e tá escutando e não tá nem aí, achando que não, mas o mundo espiritual está sendo, ele está ali, ele é real. Então, a música que você ouve, isso interfere, isso vai atrair coisas boas ou coisas ruins para você. Então você tem que começar a fazer isso intencionalmente.
Não apenas, o que o mundo botar na rádio eu vou escutar e aí você começa a trabalhar a sua mente Uhum. e prejudicar o seu espírito. O corpo nem se fala, né. O corpo é a última esfera, então ele vai só pagar, né. Abrindo um parênteses, né, até porque a música e o mundo vem de uma ideia que vai se conectar com a fisiologia do meu corpo já, porque já entende isso. Uhum. Então vai liberar dopamina, né, ocitocina, É isso. serotonina através do ritmo e da frequência daquela música. Então, Uhum. a música e o mal é muito intencional, Sim. né. Então, e através da música eu posso inserir o mal, Sim. de forma subliminar, então eu não tô vendo. Uhum. E é gostosinho aquele ritmo, então sempre que toca aquele ritmo eu lembro de uma emoção, eu tenho uma emoção, Hum. eu lembro de uma memória, né, é uma situação afetiva boa, é uma situação que eu estava sentindo prazer, isso vai me encaminhando para um outro patamar mental e Uhum. que vai gerar um comportamento na sequência, Isso mesmo. né. E isso da mesma forma que o mal usa intencionalmente através dos poderes da música, a gente tem que ser mais ainda intencional Sim. para o bem, para conseguir matar o mal, né. Então vocês, fazem uso da música, o uso, né, do devocional, como vocês ali, falaram, né, e Isso. preparar todo esse ambiente, né, e aí continuando, né, Hoje a gente tem o hábito de fazer a oração, né, dentro do espaço, né, para entregar cada dia, né, para o Senhor, né, então a gente realmente tem o nosso espaço dedicado a isso, não é sobre treinamento físico, né, é sim. sobre famílias, né, então a gente entendeu que as famílias é um projeto de Deus e que hoje o mundo vem deturpando tanto a família e destruindo, porque é a última base. Tanto que, vamos pensar assim, hoje as famílias elas têm um 2 filhos, né, antigamente eram 12. Uhum. Aí tu pensa assim, uma família que tem 12 pessoas, mais o pai e a mãe são 14, cara. É um exército, cara. Ninguém derruba aquilo. É. Uhum. Então hoje como a coisa está sendo tão desconstruída, tão batida, que a família parece que não tem mais importância. E assim, acabou a família, acabou a última barreira. Aí o inimigo pode deitar e rolar, você pode ser o que você quiser, até você querer ser um cachorro, você querer ser né, por quê? Porque a família não é mais importante, entendeu? Foi desconstruído isso. Então a gente entende esse fundamento. Então no nosso treinamento a gente justamente traz isso, a gente tem momentos é uma academia especializada no treinamento físico feminino, né, então a Uhum. gente trabalha basicamente com mulheres. Hoje a gente tem alguns horários que a gente atende os maridos dessas mulheres, né. Olha só. Mas apenas os maridos, não, assim, hoje se uma pessoa Hum. solteira ou casada, né, um homem solteiro ou casado quiser ir lá treinar, ele não vai conseguir sozinho, Uhum. ou a esposa dele tem que treinar lá. Pô, que legal esse Então, negócio essa integral, né. Uhum. para realmente entender que a gente dá valor à família, Sim. né, primeiramente a nossa família Uhum. e depois, né, então a gente sempre procura trazer o nosso exemplo para que elas vejam que realmente é importante. Então a gente tem alguns eventos que a gente faz para convidar as famílias, então nos finais de semana a gente vai fazer uma trilha, Hum. vai fazer um passeio diferente, e a gente nesse passeio eles podem trazer os maridos, os filhos, uma irmã, uma tia, né. Uhum. E nesses momentos a gente sempre tem, né, tem a oração, a gente sempre tem o devocional, a gente sempre sabe, então é uma forma que a gente viu de a gente estar propagando o evangelho, né, Maravilhoso. não só com as nossas atitudes, que a gente entende que isso é o importante, né, de você viver aquilo que você está falando, não apenas falar, né, e ao mesmo tempo a gente está trazendo a palavra para que eles tenham esse hábito, né, de estar ouvindo a palavra, Sim. de repente se interessar: "Não, vou começar com devocional, vou começar", então isso é bacana. Do método, quer falar mais alguma coisa do método? Não. Não, é isso mesmo, a gente tem também os grupos de conversa, né, Isso ali. os grupos de a gente chama mentoria, mas é uma troca, é Uhum. como se fosse uma célula, uma troca de de ideias também do que está acontecendo, né, eu levo a palavra, a gente direciona um tema, então, por exemplo, se eu percebo que a gente está vivendo um momento de muita ansiedade, como foi na pandemia, por exemplo, a gente começou em 2019 com as mentorias, e eu nem imaginava que a gente ia passar por aquilo. Né, então, o grupo de mentoria socorreu muito a gente, né. Eu sempre digo que socorre muito mais a eu do que elas, porque essa troca quem ganha muito mais ainda e cresce sou eu, de ver tantas histórias e tantas dificuldades crescendo juntas, né, Uhum. explanando essas ideias juntas, porque a cura vem da fala, a cura vem da troca, de eu entender que o outro também passa por situações parecidas com a minha, então quando eu escuto uma mulher falando: "Mayra,
não dá, eu tô com muita dor, né, tô inflamada, cansada, meu filho tá doente, meu casamento não tá bom, eu não consigo treinar, Uhum. eu não posso manter essa rotina, por isso que eu tô faltando tanto. Aí eu vou dizer o quê pra ela? Eu vou dizer: "Te vira", que é o que eu falava antes, É, sim. né, eu não quero saber do teu problema, eu Tem quero que que tu treinar. treine, né, Uhum. que eu tô aqui pra vender o treino, não quero saber do que tá acontecendo depois ou antes, né. Tu vai vir até aqui e vai receber o treino. Em uma época atrás era isso que eu fazia, né. E hoje eu sei que não é assim. Hoje, graças ao privilégio de a gente ter encontrado a verdade do propósito, a gente hoje trabalha diferente. Então, quando eu recebo isso, eu não posso fechar a porta e ir embora e descansar e achando que vai dar certo. Hum. Deixa ela pra lá e outro dia eu resolvo, ou então não, Uhum. daí a gente tem que começar a trabalhar a raiz. Aí eu já informo os treinadores que ela não tá bem por isso, né, então eu tenho que trabalhar o treino diferente, eu tenho que propor uma mentoria, eu tenho que propor mais um devocional. A gente já coloca dentro, né, de uma caixinha de oração, né, para que Deus interceda sobre a vida dela. Isso não tem nada a ver sobre o que ela ainda tá vivendo com Deus, tem a ver com o que eu tô vivendo, Uhum. né. Com aquilo que vocês Exato. Que eu A nossa acredito. parte, É isso. E aí Deus vai fazer o trabalho dele com ela, que é dela com ele. Eu não posso julgar ou direcionar ela agora para algum lugar, né. Não, a base, né, é a nossa missão. Uhum. Então se ela frequenta uma igreja, se ela não frequenta, se ela tá no pecado, se ela não tá, não sou eu que vou dizer, né. Então o nosso direcionamento é falar do evangelho, né, dizer que existe um Deus que curou a gente, vai por ela, né, e que para ela treinar realmente a gente tem que estar com tudo isso organizado, e o treino não é o mais importante. É. Uhum. Se eu forçar ela ao treino, eu vou prejudicar muito mais, que é isso que eu vejo muito acontecendo fora. Sim. Né, então Uhum. e eu fazia isso, né, eu Uhum. prejudicava, adoecia mais a mulher, insistia, forçava ela que o corpo era importante, que ela era fracassada, porque ela não estava dando conta de manter aquele treino, então é um fracasso, né. Uhum. E por mais que eu seja bem dura, porque as minhas alunas sabem o quanto eu sou dura e rígida com a disciplina, né, hoje eu sou uma nova criatura, com certeza, Glória a né, Deus. porque eu tenho realmente esse relacionamento com Deus de entender que existe algo antes, Uhum. muito antes, né, e às vezes eu vou ter que dizer pra aluna: "Vai ter que parar de treinar". Imagina, eu vendo treino, eu vou dizer pra ela: "Tu vai ter que parar de treinar". Uhum. Por causa desse ser integral, né, Isso, hoje em dia. isso. E eu vou inflamar mais ela, se eu exigir mais sobrecarga dela. Então eu já tenho muita sobrecarga, né. Eu Sim. preciso ajudar ela a primeiro a tirar o Uhum. fardo que ela tem dentro dela de culpa, de medo, de coisas que ela mesma construiu antes, né, do problema em si, Sim. né, pra que ela consiga entender que tá tudo bem, ela é um ser humano, né. E agora a Mayra, David, a gente se encaminhando aqui para o fim, desse papo que tá muito muito Uhum. poderoso aqui, vai abrindo as lacunas, as ideias Mais aqui, 2, né, né. eu te falei, né. Dá para fazer mais alguns aqui, ó. Você que deseja, já deixa aqui embaixo mais um podcast aqui com o David e com a Mayra. Uma coisa que a gente vem pregando como, vamos dizer assim, como pessoas que entenderam qual é o chamado de Deus, é assim, ó, é quando a gente usa uma frase, né, por causa da gente estar sempre no ambiente religioso, a gente fala assim, é quando a igreja toca uma cidade, né. Uhum. E o que, vamos dizer assim, passa em nós, quantas vezes eu com a minha esposa, a gente tá passando de carro, vindo até aqui para gravar o podcast ou indo para o café de pastores, como a gente vai, e a gente passa lá no morro da igreja, a gente vê uma galera de amarelo lá. E a gente passa assim: "Cara do céu, gente, é o pessoal da Moving Body, que eles estão ali fazendo treinamento, estão ali". Então assim, a cidade tá vendo esse trabalho. Hum. Né, a cidade vê, vamos dizer assim, vocês não é realmente só uma academia, vocês estão tocando uma cidade com esse trabalho, né. E uma frase que eu queria deixar aqui até para quem está nos ouvindo e até para vocês, com tudo isso que vocês falaram, vocês passaram então, vou usar essa, eu gostei muito dessa tua frase, tu passou de um desserviço à sociedade para um serviço à Isso. sociedade. Porque agora vocês ministram não só apenas uma academia ou né, vamos dizer assim, uma movimentação do corpo, mas vocês passam uma integralidade que está tocando uma cidade. Porque uma coisa que, até eu vou depois, tu deixar teu Instagram ali, acho que não vai dar tempo, assim, da gente falar nesse momento, até que eu tenho mais uma pergunta pra gente finalizar aqui, mas uma coisa que me chamou muito a atenção do que a Moving Body fez, foi aquele, eu vou falar assim, final de semana lá em meu Deus, naquela cidade que parece espanhola aqui em Santa Catarina, Nova Veneza. Nova Veneza. O que vocês fizeram, assim, a gente vendo daqui, vendo os Facebooks, assim, porque muitas das pessoas que hoje treinam com vocês ali, Facebook não, Instagram, vendo o Instagram das pessoas que treinam com vocês, a gente viu os stories, a gente olhava, ué, mas eles estão todos no mesmo lugar. A gente olhava porque muitas das pessoas a gente conhece, tal, da mesma cidade, e aí a gente via cada detalhe que vocês fizeram pensando no ser integral.
Sim, era uma corrida, sim. mas era um hotel ali, uma pousada, de repente era É. um mimo ali, uma coisa. Eu fiquei assim, uau, cara, realmente vocês estão plantando e deixando sementes, né? Esse foi assim um trabalho assim excelente. Você que deseja tem lá, né, no Instagram de vocês, né? Tem, Tudo tem. isso. Já fica aqui o convite para quem é de Gaspar, aqui região, procurar a Moving Body, se inscrever lá, né? Participar, fazer. Você vai ser edificado no corpo, na alma, no espírito, no ser integral. E agora, Mayra, David, até se quiserem pincelar um pouco sobre isso, Uhum. fiquem à vontade, né? Mas eu queria, pra gente encerrar aqui, podem falar um ou dois aqui, ou um de cada um aqui, mas quais testemunhos, assim, que vocês viram dentro da academia? Tipo, uma pessoa que chegou assim, saiu, vamos dizer assim, saiu de outro jeito, ou até mesmo uma experiência lá dentro, assim, que vocês viram e pensaram, poxa, tá valendo a pena isso aqui que nós estamos fazendo. Pode falar. Eu acho que são vários, assim, sabe? A gente fica assim, encantado, assim, como Deus age na vida das pessoas. É isso que nos faz continuar, ok? Porque financeiramente a gente pensou já em fechar o espaço por muitas vezes, né? Porque a conta não bate. Eh, mas você escutar os testemunhos te edifica, sabe? Tipo, putz, vale a pena, cara, vale a pena. Se você escutar aquilo, você dizer, meu Deus. A gente tem um testemunho muito forte, uma pessoa que ela diz assim pra gente que até o momento que a gente entrou na vida dela, ela não tinha se sentido feliz e que ela não tinha um casamento. Uma pessoa de 30 anos de casamento. E depois disso ela disse que hoje ela vive bem. Glória a Deus. É o que ela consegue hoje entender que Deus é bom, que, sabe, e que isso para nós, só o fato dessa pessoa ter falado dessa forma pra gente, isso já nos fez edificar muito, assim, a nossa jornada, assim, nosso trabalho. Um outro ponto, assim, que foi muito bacana, assim, que eu ouvi de uma menina dizendo assim, eh não, eu comecei a fazer aquilo que tu me pediu para fazer, né, um caso até Uhum. um testemunho de uma das meninas que fez a mentoria com a Mayra até, eu comecei a fazer aquilo que tu me pediu, de escrever nos post-its, de fazer as declarações do "eu sou", e de fazer a minha leitura da Bíblia e tal, que os meus filhos estão pedindo para fazer. Uau. Então hoje, antes eu tinha vergonha de fazer, eu ficava assim meio sem ter como fazer, hoje não, hoje meus filhos: "Mamãe, vamos lá fazer". 2 crianças, Não tem entendeu. isso. Então assim, Hum. cara, isso aí foi um negócio, assim, que eu fiquei assim: "Meu, tem muitas coisas que Deus faz na vida delas que eu fico pensando assim: 'Meu Deus, como a gente precisa fazer ainda'", né, do tipo, Uhum. até pra mim, pra eu ser melhor, pra eu, sabe. Assim, meio que vocês fizeram pra tentar ensinar isso. Isso! Aí a gente fica até com vergonha, assim: "Meu, eu não faço isso", O amor É, constrange, não. não, Deus é muito bom, sabe. a gente usa muito uma fala, né, sobre a importância que a mulher tem para gerações. Então, eu sempre tento clarificar isso para elas, que ainda não é sobre elas, que é uma geração inteira. Uhum. Então a gente tá vendo uma mulher aqui sendo transformada, mas ela tem já na essência dela a pureza, o dom que Deus está entregando para ela, leve, de trabalhar a geração inteira, de ser referência. E ela não tem que ser uma empresária, ela não tem que ter menos de 30 quilos, ela não tem que usar calça 36, ela não tem que desfilar, ela não tem que ser loira, não tem que ser morena, ela tem que ser, né, a identidade de Cristo. Então a Uhum. performance do propósito acontece em Cristo, não fora, né. E a gente tem falado muito, se você vencer, quantas pessoas vão vencer? Já pensou nisso? E nessa corrida de Nova Veneza, a gente foi com esse propósito já bem clarificado, que não era sobre vencer uma corrida, Uhum. apesar de que tinha uma corrida, Sim. né, Uhum. era vencer os medos, a dificuldade, o preconceito de estar lá, né, Uhum. as diferenças, né, De ter um momento até assim, ó, a gente percebe casais que não têm mais momentos de casais. Que não cria memórias, né. Não, e assim, é porque aquela rotina, trabalho, filhos, filhos, trabalho, casa, casa, sabe, Uhum. e perdeu. E o casal, muito lindo. entendeu? Então a gente lá proporcionou um momento pro casal. E a corrida em si Uhum. exigia que o casal largasse e chegasse junto. É. Então eu tinha que respeitar o ritmo da corrida dele,
me respeitar o meu. O Não, marido não podia chegar lá. isso é muito lindo. Então, Isso é bacana. muito perfeito, assim. Então a gente elaborou um jantar diferente, a gente teve um tempo de comunhão, a gente fez uma oração, a gente entregou tudo para Deus. Também teve todos os confrontos, né, eu e o David, semana antes, né, a gente fez jejum, fez oração. São a luta. Então, a gente sabia onde estava entrando, né, mas também volta de novo a Josué 1:9. A gente Uhum. já tinha uma certeza, então por que ter medo das outras dúvidas que nem são de Deus, Sim. né? Então a certeza em si já é, seja forte e corajosa. Foi ele que nos capacitou, não é a gente que está sendo capacitado porque eu estudei mais, eu estou lendo É. algo na internet para ser melhor como treinadora. Não, Fazendo, né? ele que está fazendo, ele está só usando a gente como instrumento, porque nem é sobre nós. Sim. Então quantas gerações a gente vai alcançar que a gente nem consegue imaginar, né? Uhum. E é sobre isso. Glória a Deus por isso. Então, você que chegou até aqui, né, a gente já está se encaminhando para o fim, e até, Mayra, David, a gente quer agradecer muito mesmo vocês e também louvar a Deus por esse trabalho que vocês têm feito, né, na cidade mesmo, na vida das pessoas. A gente sabe que é inúmeras as mulheres ali que fazem parte, né, é uma equipe grande assim, e é importante, né, essa integralidade. E queria pedir para vocês deixar um recado aqui para as pessoas que vão ver esse podcast, no seguinte sentido corporal mesmo, porque esse é o, vamos dizer assim, é o que vocês exploram, mas também no seguinte sentido de casamento. Então aí, quem sabe um fale sobre casamento e um sobre corpo, né? Mas para quê? Porque eu acho que essa história de 30 anos, a pessoa ser casada e dizer, poxa, agora eu tô vivendo feliz, eu acho que faz todo sentido. Por quê? Porque hoje quem olha pro David pode dizer, pro David e pra Mayra, pode tocar na cicatriz e dizer, não, realmente nós passamos por isso, mas nós entendemos como sair desse lugar e hoje queremos, né, ministrar isso. Exato. Então, já fica aqui o nosso agradecimento mesmo a vocês de coração. Obrigado por participar. Fiquem à vontade aí para deixar um recado para as pessoas que vão acompanhar e ver essa mensagem. Eu vou deixar um recado exclusivo para as mulheres, né? Então, desde falo do casamento, Uhum. porque eu quero dizer que toda mulher já tem um propósito dentro de si. Ela não tem que esperar encontrar esse propósito ou esperar estar pronta para começar algo novo. Esse propósito já existe, porque Deus que plantou em você. Então, não sou eu que vou dizer, né? Não existe um novo propósito, já está dentro de você. A gente só vai auxiliar a acender a luz do propósito, a dar uma direção, ajudar você a entender que você já é capaz, você já é forte, já é corajosa o suficiente, né, para tantas coisas. Eu sempre falo que as mulheres já fazem tantas coisas absurdas que eu ouço todos os dias, que eu não teria talvez capacidade de fazer. E quando exige um tempo com o corpo, um tempo de entrega, de doação, para trabalhar justamente a saúde, para você ser melhor, a gente não consegue reconhecer isso, né. Mas isso é do nosso ser humano, eu também já tive assim, mas eu quero te encorajar e fazer esse convite para que você aceite a ideia da mudança, da transformação, e que Deus está na frente, então não tem como dar errado. Amém. É isso aí. Até porque você vai viver melhor. Uhum. Entendeu? Então, tudo o resto melhora. É muito louco isso, né? Eu acho que, acredito que realmente a questão do casamento é decisão. Eu acho que essa que foi o que mudou para mim, né? Eu decidi, né? A partir do momento que você decide, a coisa funciona. Eh, que você tome a decisão hoje de, não, eu vou fazer isso para sempre. Glória a Deus. Eu não vou fazer isso hoje, eu vou fazer para sempre. Até porque a gente só tem hoje. A gente não tem amanhã. A gente não tem ontem. A gente só tem hoje. Então faça hoje. Amanhã, se você acordar pela graça de Deus, você faz de novo. Entende? Não tem, não existe. Então, fica muito mais assim, ó. A coisa é simples. Fácil? Não. Mas ela é simples. Então eu entendo assim, hoje até a gente falou da pulseira, a gente tem outra pulseira que a gente fez que tem uma frase escrita: "O que Jesus faria". Olha Então, só. essa é uma pulseira que a cada dia que eu me deparo com algo que eu não sei como resolver, ou não sei o que fazer, eu leio essa frase: "O que Jesus faria". Como Jesus agiria nessa situação? Fica muito mais simples de você resolver as coisas, entende? Então, assim, hoje eu não faço mais tudo que eu não faço mais o meu casamento eu não faço pela Mayra. Eu não faço por mim. Tudo eu entrego para Jesus, tudo que eu faço eu entrego para Jesus. E aí eu acredito que aí a coisa realmente funciona, porque você não cria expectativa que ela vai te devolver algo,
Porque tudo que eu faço para alguém parece que, né, a gente cria uma expectativa que aquela pessoa vai fazer de volta para mim, ou que ela vai me entregar algo. Então, a partir do momento que você tira esse peso, essa carga, e você faz para Jesus, Jesus já fez, entendeu? Jesus já pagou o preço na cruz. Ele já fez por nós. Então, tudo que você faz, ele já fez. Então, assim, não existe mais retorno. Você não precisa mais esperar que Jesus vai te dar alguma coisa. Ele já fez. Glória a Deus. Então, eu acho que aí a tua vida fica mais leve. Não fica mais fácil, mais leve. Amém. Glória a Deus. Muito agradecido pela vida de vocês. E você que chegou até aqui, nós queremos agradecer e pedir a você que compartilhe este conteúdo se edificou a sua vida, e certamente edificou a sua vida. E queria dizer para você que uma vez fizeram um experimento com água, colocaram em um recipiente uma água e em um recipiente a mesma água. Só que para um recipiente eles direcionavam palavras de vida, começavam a declarar palavras de vida, e para o outro recipiente que continha água, declaravam palavras de morte. E eles foram olhar depois microscopicamente e encontraram ali realmente vida e morte na água. E agora fica a pergunta para você: como que é constituído o seu corpo? A maior parte do seu corpo é água. Então, se tem algo que você precisa começar a fazer, declare palavras de vida. Declare palavras de vida sobre o seu corpo, sobre a sua casa, sobre a sua família, e você verá a transformação que tem de você simplesmente cumprir um princípio certo, declarar palavras de vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E fica aqui essas duas frases, David e Mayra: o que Jesus faria, e seja forte e corajosa para as mulheres que vão assistir, e seja forte e corajoso para os homens que vão assistir. Então, o nosso muito obrigado, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana poderosa, que Deus fale muito com você, e nós nos vemos na próxima segunda-feira, às 19 horas, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço, fique com Deus e até mais.